Alô pessoal do terceiro ano, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre hipérbole. Como eu havia dito para vocês na videoaula sobre elipse, a hipérbole e a elipse são conteúdos que a gente pode trabalhar comparando esses dois conteúdos. Apesar de ele ter algumas diferenças, eles também apresentam algumas semelhanças. Então, se vocês compreenderam a elipse, muita coisa será aproveitado aqui. Por exemplo, os elementos que nós trabalhamos na elipse, esses elementos vamos trabalhar os mesmos elementos aqui. Então nós temos aqui o centro da elipse, que vai ter coordenadas x0 e y0. Esse ponto A e esse ponto A' serão os vértices dessa hipérbole, tá bom? Essa distância entre A e A' vai ser o eixo real. Então lá na elipse, a distância entre os vértices A e A' era chamado de eixo maior. Aqui não vai ter eixo maior e eixo menor, aqui vai ter o eixo real, que é o mesmo eixo que vai ter o eixo focal. Então, sempre, assim como foi na elipse, o eixo que contém os vértices e contém os focos é sempre o mesmo. Então, isso acontece, essa é a semelhança entre elipse e hipérbole. Então, eu tenho aqui os vértices e no mesmo eixo eu tenho os focos, tá bom? Então, aqui eu tenho foco 1, foco 2. A distância entre esses focos é chamada de distância focal. Sendo assim, eu tenho a distância entre 0 e F, sendo C. A distância entre 0 e A, ou A' é o valor de A, é aquele A minúsculo que nós vamos usar na fórmula. E esse outro eixo, que é determinado a partir desses pontos B e B', que vai ser chamado de eixo imaginário. Então, lá na elipse a gente chamava de eixo maior e eixo menor. Aqui a gente não tem como estabelecer uma relação de quem é maior, se é o eixo real ou o eixo imaginário. Esse 2A e esse 2B, eles podem ser iguais. O A pode ser maior que B, B pode ser maior que A. Então, aqui na hipérbole tudo pode acontecer. Vejam, lá na elipse, o maior valor entre A, B e C era justamente o valor de A. Já na hipérbole, o maior desses três valores entre A, B e C é o valor C. Então, o valor de C, que é metade da distância focal, é que será o maior dos três, tá bom? Vamos mais adiante com algumas observações que eu anotei aqui para vocês. Como vocês podem ver aí na tela, eu anotei aqui alguns elementos da hipérbole, que são 2A, que nós chamaremos de eixo real, o 2B é o eixo imaginário, 2C é a distância focal, tá bom? A excentricidade, a fórmula é a mesma da elipse, é C sobre A, com a diferença de que a excentricidade na hipérbole é sempre um número maior que 1. E isso é claro porque C é maior que A. Então, se você divide um número por um número menor que ele, o resultado será sempre maior que 1, tá bom? A relação métrica, lá na elipse, nós tínhamos A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui vai ser C ao quadrado, que será o maior valor, igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando, chamando a atenção mais uma vez, que eu não tenho como determinar ou como dizer que é fixo, melhor dizendo. Então, não tenho um valor fixo assim, estabelecer uma relação fixa entre A e B, dizendo A é maior que B, A é menor que B ou A é igual a B. Tudo aqui pode acontecer. Quando esse A for igual a B, nós vamos dizer que essa hipérbole ela é equilátera. Então, fique atento a isso, porque algumas questões podem dizer calcule a distância focal numa hipérbole, sabendo que ela é equilátera. Então, vamos lá. Se ele disser que a hipérbole é equilátera, ele está dizendo para a gente, olha, o A é igual a B. Então, A igual a B ocorre quando a hipérbole é equilátera, tá bom? Em relação às equações, a primeira diferença que eu quero destacar entre a equação da hipérbole e a equação da elipse é esse sinal. Lá na elipse, esses sinais aqui são positivos. Já na hipérbole, você vai ter aqui um negativo. Lá na elipse, o A ao quadrado sempre era maior que B ao quadrado.
Então bastava você olhar e dizer, não importa se o a ao quadrado está aqui ou na segunda fração, é só eu olhar quem é maior. Como na hipérbole a gente não sabe previamente quem é maior, então tem uma relação aqui que a gente vai ter como identificar quem é a ao quadrado e quem é b ao quadrado. Bom, vamos saber o seguinte, lembrem-se do desenho que está na página 27 do módulo de vocês, e também eu já havia dito isso na elipse, que o eixo maior lá na elipse, assim como o eixo real na hipérbole, ele está sempre no mesmo eixo que o eixo focal. Então, quando a hipérbole estiver tocando o eixo x, ou seja, quando essa hipérbole tiver seu eixo focal, assim como o eixo real, paralelo ao eixo x, o a ao quadrado vai ficar embaixo dele, ou seja, é o x que vai estar positivo e automaticamente o y está negativo. Então, quando o eixo focal e real são paralelos a x, ao eixo x, você utiliza essa equação, começa com o x positivo. Se esse eixo focal e o eixo real, consequentemente, porque eles estão sempre juntos, forem paralelos ao eixo AY, aí quem vai ficar positivo é o y, tá bom? E percebam que o a ao quadrado e o b ao quadrado não vão mudar de lugar, tá certo? Esse x0 e esse y0 são as coordenadas do centro. Eu anotei isso aqui, observem isso. Então essas são as relações que eu quero destacar para vocês a princípio, tá bom? Vamos fazer aqui alguns exemplos para tornar isso tudo mais claro. Lá nesses exemplos eu vou estar falando um pouco sobre assíntotas, então fique atento. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês, ele está na página 30. Veja, uma hipérbole tem eixo real medindo 6 e imaginário medindo 4. Bom, primeiro eu vou destacar algumas coisas. Essa hipérbole, ela está tocando o eixo x. Se ela toca o eixo x, significa dizer que é o x que estará positivo. Consequentemente, quem vai estar negativo é o y, tá bom? Então é a primeira observação que eu já posso fazer. Bom, quando a questão disse para a gente que o eixo real vale 6, ele está dizendo que 2a é igual a 6 e assim a é 3. Se o eixo imaginário é 4, então 2b é 4, consequentemente b vale 2. Como o centro está aqui na origem, então o centro tem coordenadas 0, 0. A letra A pede que você escreva a equação dessa hipérbole. Bom, assim como na elipse, para escrevermos a equação, nós precisamos das coordenadas do centro, de A e de B. Então, o raciocínio aqui é o mesmo lá da elipse, tá bom? Então, vamos lá. Escrever a equação da hipérbole. Como a hipérbole toca o eixo x, eu sei que x está positivo, então teremos x menos 0 ao quadrado, vai ficar simplesmente x ao quadrado, menos y menos 0 ao quadrado, ficará apenas com y ao quadrado, igual a 1. E os denominadores, lembrando que na hipérbole o primeiro denominador sempre é a ao quadrado, então se a vale 3, 3 ao quadrado 9, b vale 2, 2 ao quadrado 4, e essa é, portanto, a equação da hipérbole, ok? Letra B, ele pede as coordenadas dos focos. Para você dizer as coordenadas dos focos, você precisa determinar C, mas a questão te deu A e B. Como é que você determina C? Usando a relação métrica. Então agora, observe, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, 9 mais 4 dá 13, então C vale raiz de 13. Aqui está o foco 2, aqui está o foco 1. Então esse foco 1 vai ter coordenadas menos raiz de 13 e 0, que é o valor de y, e esse outro foco 2 vai ter coordenadas raiz de 13, positivo, portanto, e o y 0, ok? Então aí está o primeiro exemplo. Vamos a mais um exemplo. Eu vou fazer o exemplo 2 que está aí na sequência. Exemplo 2 na tela. Uma hipérbole equilátera. Olha só que eu falei lá atrás de hipérbole equilátera. Tem focos nos pontos 0 e 4, 0 menos 4. Algumas observações eu quero fazer aqui do início. Primeiro, o fato de a hipérbole ser equilátera significa dizer que A é igual a B.
O fato de que os focos são 0,4 e 0-4 diz para a gente que a distância da origem, então do ponto 0 até o ponto 4, significa dizer que C vale 4. E ainda observe que se o foco está 0,4 e 0-4, é porque o foco está no eixo Y. Então essa hipérbole vai tocar o eixo Y, portanto quem vai estar positivo aqui é o Y e não o X. Então aqui vai estar Y positivo e X negativo, ok? Então a hipérbole está numa posição invertida em relação à atividade anterior, tá bom? Exemplo 2, então aqui, obtenha a equação. Então vamos lá obter essa equação. Para obtermos a equação precisamos de A e de B. Só que a questão não deu A e nem B, mas deu para a gente C. Mas como A é igual a B pelo fato de a hipérbole ser equilátera, eu vou usar a relação métrica e vou substituir B por A. Aí teremos C é 4, 4 ao quadrado é 16. Quando eu troquei B por A, ficamos com 2A ao quadrado, sendo assim A ao quadrado é igual a 8. Se A ao quadrado é 8, B ao quadrado também é 8, tá bom? Agora o que acontece? Se B ao quadrado é 8 e A ao quadrado é 8, a equação da hipérbole fica y ao quadrado sobre 8 menos x ao quadrado sobre 8 igual a 1. Eu estou trazendo essa imagem aqui do módulo, mas vejo que eu espero que vocês já tenham percebido que essa resposta aqui do módulo, na verdade, ela está errada. Porque se o eixo focal é o eixo y, é o y que fica positivo, significa dizer que essa hipérbole ela tem que estar aqui, ela tem que estar tocando assim, tá certo? Ela tem que fazer esse percurso aqui, assim, ó. O desenho é claro que não vai ficar bom, porque a posição da mão aqui não está boa para eu riscar, e não esse que está em azul, tá bom? Então, estou só mostrando, ó, se fosse essa que está em azul, se fosse a resposta essa, teria que o foco está aqui no eixo X e não aqui no eixo Y. Então, a hipérbole correta, ela tem que passar nessa posição aqui, tá vendo? Então, faça um esboço da hipérbole equilátera a seguir. A hipérbole tem que ser essa aqui. Esqueçam essa. Tem que ficar o que está em rosa. Observe que as assíntotas já estão desenhadas. O que são essas assíntotas? Assíntotas são essas retas aqui, que muitas vezes elas vão aparecer com linhas tracejadas, certo? Nesse caso é porque ele quer explicitar quem é a assíntota. Mas essas assíntotas, assim como tem lá no exemplo 1, pode dar uma olhada no exemplo 1, essas assíntotas dizem o seguinte, olha, a curva da hipérbole vai tangenciar, mas jamais vai tocar as assíntotas, tá bom? As assíntotas, elas são limites, então elas tangenciam para esse lado, aqui para baixo, para aqui. E as equações das assíntotas serão sempre assim, B sobre A. É só você observar aqui, se você pegar a tangente, fica cateto oposto, que é B, cateto adjacente, que é A. Essa assíntota tem coeficiente angular positivo e essa coeficiente angular negativo, tá bom? Então, vamos a mais um exemplo.